Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao BBcast. Eu sou a Alice. Oi, gente, eu sou a Cecília. E hoje a gente tá aqui com a Fernanda Scheibe. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada. Como começou a sua carreira? Por que você decidiu seguir nela? E as coisas mais impactantes que aconteceram para você iniciar nesse ramo da confeitaria? Na verdade, eu casei muito cedo, né? E fiz o curso de medicina, comecei, mas tive 3 filhos seguidamente e aí não dei conta de terminar. Então, eu precisava fazer alguma coisa que me desse uma renda para eu não ter que ficar dependendo do meu marido e pedindo, me dá um dinheiro para isso e aquilo. Então, minha mãe, desde cedo, me colocava todo sábado para aprender algum tipo de bolo, algum tipo de doce, porque minha mãe foi uma exímia, posso dizer, não de cozinheira, mas ela entendia de cozinha e fazia os melhores pratos, era muito conhecida aqui. Então, eu ia e todo sábado, fui indo e fui aprendendo. Então, eu acho que eu herdei um pouco isso da minha mãe. E aí, de repente, quando eu me casei, que larguei meu curso, eu disse, eu vou começar a fazer. E ela me ensinou essa receita do brownie. Aliás, tudo que eu sei foi ela quem me ensinou. E comecei a fazer para os vizinhos, para minhas amigas. E aí começou a se expandir e eu comecei a criar gosto, digamos assim, porque eu acho que a melhor propaganda é a da boca a boca, né? E aí um ia passando, mas teu brownie é ótimo, teu brownie é diferente, teu brownie é isso e aquilo. Nem eu acreditava em mim, mas de tanto que eu comecei a ouvir isso, eu passei a acreditar que realmente o meu brownie era bom. Não digo que era o melhor, mas que era bom e que estava agradando as pessoas. Então, eu comecei, e que eu acho que é importante, né, em toda a carreira, é você acreditar em você, acreditar no seu potencial, né? Então, eu comecei assim. E aí foi expandindo. Tá certo. Fernanda, conta um pouquinho pra gente sobre a receita desse brownie. Eita. Essa receita, ela é muito secreta, é passada de geração para geração? Não, na verdade, é secreta, porque se eu passar isso aí é o que eu sei, né? E é que nem a Coca-Cola, né? Não vai passar. Então, essa é a receita. Nem minha mãe, ela não passou direito para mim. Porque minha mãe tinha isso, de não dar receita. E eu que fui aprimorando, entendeu? Ela me deu uma receita, aí eu fui dizer, não, mas eu prefiro assim, assim, e fui mudando. Né? Mas as receitas da minha mãe, todas eram guardadas a 7 chaves, nem para os filhos, nem para nada. Mesmo ela sabendo que eu tinha um negócio, era assim, com muito custo, eu ia escondida, pegava um livro e pegava uma receita e tudo, mas eu aprimorei. Né? Então, realmente, essa receita eu não passo, de jeito nenhum. Fernanda, e conta um pouquinho pra gente. Você, como confeiteira, no seu dia a dia, já passou por algum perrengue com algum cliente que chegou em cima da hora, pedindo alguma coisa? Já. Todo início de carreira, né, até mesmo no ponto que eu cheguei, tem perrengue, porque lidar com gente também não é fácil, cada um tem um jeito, mas tem também, a satisfação é bem maior do que os perrengues. Tem perrengue porque tem cliente que é altamente exigente, às vezes você despercebida, pega uma caixa dessa, às vezes tem bem aqui um sujinho, ela vai e te reclama com razão e tudo. Às vezes acontece um atraso, já aconteceu um atraso de 15 minutos, já aconteceu, inclusive, de eu esquecer um bolo bem no começo, que é aquilo de você se organizar, aprender, e para isso tem a experiência, mas assim, erros acontecem em toda a profissão e a gente tenta corrigir. Então, quando isso acontecia, eu corria, fazia tudo para reparar meu erro, mas eu acho que em toda profissão tem, né? Já passei. E o maior foi esse, eu ter esquecido uma vez isso, e que me serviu de lição para eu me organizar mais e nunca mais acontecer. E você disse que não estava nos seus planos ser confeiteira. Então, antes de entrar nesse ramo da confeitaria, o que você planejava se formar? Você planejava ter outra carreira? Você trabalhou antes disso? Trabalhei, mas assim, meus planos, como eu falei, não era ser confeiteira. Por quê?
eu acho que nós fomos criadas, a gente tem a geração dos meus pais, hoje está mudando muito essa visão, mas antigamente era assim, você tem que ser médica, você tem que ser dentista, você só era alguma coisa se você fosse uma dessas profissões tradicionais, médica, dentista. Então, minha mãe tinha esse sonho de ter uma filha médica, e eu era mais nova. E como nenhuma fez, eu me senti quase que na obrigação de fazer. E fiz por ela, não fiz por amor. E quando você não faz as coisas por amor, eu acho que dificilmente elas fluem, né? E eu acho que isso aí foi um dos passos para eu largar e ver alguma coisa que eu pudesse fazer que me desse uma satisfação maior, né? E aí foi quando eu descobri que era isso aqui, né? Eu acho que esse era um dom que eu tinha, e não de ser médica. Tá certo. E eu adorei a sua história, eu fiquei realmente encantada. E conta um pouquinho sobre coisas que você conseguiu conquistar na sua vida, seguindo nesse ramo da confeitaria, amigos que você fez pelo caminho e coisas que você conseguiu conhecer. Bom, eu acho que eu conquistei, inclusive, amizades, porque isso aqui é uma troca. Não é só eu vou te vender um bolo, não. Antes do bolo chegar a você, eu converso com o cliente, eu troco ideias, né? Eu procuro saber o gosto do cliente, né? E a minha maior satisfação é saber que aquele cliente quer o meu bolo, né? Eu tenho até exemplos aqui na Bright Bee de mãe que chega para mim e diz, olha, vai ter um aniversário e meu filho diz que só quer se for seu bolo. Então, isso vale para mim muito mais do que o retorno financeiro, né? Eu poder satisfazer uma criança, né? E ela, a própria criança, escolher o sabor, escolher como ela quer, porque eu acho que isso também é um diferencial meu, que a criança ou então a adulta, ela tem a opção de escolher. Não, eu quero, ela monta o bolo dela. Não é aquele bolo que tu chega e está pronto, não. Meu filho gosta de M&M, é da Fine, então tu bota. O outro gosta de chocolate, então eu procuro atender todos os gostos. Então eu acho que isso para mim é a minha maior satisfação. E quando eu escuto assim, não, eu não quero nada, eu só quero o brownie da tia Fernanda. Então, isso para mim é uma grande recompensa. Eu acho que eu conquistei amigos, conquistei um pouco da admiração das pessoas, né? Eu, inclusive, meu brownie já saiu para a Ivete Sangalo, para a Xuxa. Então, isso para mim é de grande satisfação. Fernanda, foi um prazer gravar com você, poder entrevistar você, conhecer um pouco da sua história. E estamos extremamente gratas pela sua presença. Eu que sou grata por estar aqui, por essa oportunidade de me fazer conhecer por vocês, né, através da Bright Bee, da Alice, que é minha sobrinha, né, ter feito minha propaganda, e eu espero que realmente vocês apreciem e façam jus do que eu disse. Que pelo menos é bom, não digo que seja o melhor, mas que é bom o brownie, né? Bom, gente, foi isso. A gente espera muito que vocês tenham gostado do nosso podcast. Um beijo e obrigada pela atenção.